Fala aí, meus jovens, como é que vocês estão? Tranquilões? Galera, é o seguinte, né? Eu recebi uma pergunta aí de um amigo até, na verdade um inscrito, né? Um inscrito amigo, vamos dizer assim. E ele me perguntou a respeito de algumas coisas aí da carreira e tal, né? E eu até vou dar um pouco de... Vou usar esse vídeo aqui até para resumir um pouco das coisas que eu conversei com ele e também para dar esse guia, vamos dizer assim, né, do que eu faria se eu hoje perdesse meu emprego, minha fonte de renda, não tivesse mais dinheiro entrando, né, vindo do trabalho, tá certo? Especificamente trabalho como programador, né, que é a principal fonte de renda que eu tenho. Primeira coisa que eu faria, galera, seria tentar adiantar o máximo possível, né, o meu aluguel, tá ligado? Isso daí pra mim seria a coisa primordial, né, que eu teria que fazer seria isso. Adiantar vários meses ali, o máximo que o meu dinheiro desse, tá certo? Mesmo que eu ficasse zerado, mas pelo menos tendo o aluguel garantido, né? Pra poder, não sei quanto tempo, 6 meses, um ano. Mais do que isso eu acho difícil, né? Mas talvez adiantar ali 6 meses, um ano, alguma coisa assim do aluguel, tá certo? Que seria a primeira coisa que eu tentaria fazer. Se não der para 6 meses, 2 meses, um mês, 3 meses, que fosse o máximo que desse, o meu aluguel seria uma coisa que eu faria questão de adiantar, tá certo? Segunda coisa, academia. Eu tentaria adiantar a minha academia, o parcelamento da minha academia e fazer um plano anual, que aliás meu plano já está até vencendo, né? Mas também ter o mesmo tempo que eu tiver de aluguel adiantado, eu vou tentaria ter de academia adiantada. E eu vou falar mais disso mais para frente, tá certo? E bom, seria isso a primeira coisa que eu faria, né? Tentar... todas as outras dívidas eu não pagaria, simplesmente pararia de pagar tudo, qualquer coisa, cartão de crédito, parcela de carro, seguro de carro, qualquer coisa assim que eu tivesse pagando, né? Eu pararia de pagar imediatamente, não pagaria mais nada, e por isso seria essencial adiantar os aluguéis, porque para não ter dinheiro, tá certo? Para não ter nada em conta, raparia o banco totalmente, né? É claro que se você for CLT, no caso, você recebe umas indenizações, alguns valores assim, né, de FGTS, essas coisas. Mas se também eu não conseguisse receber o FGTS, eu pegaria aquelas antecipações que tem, tudo que desse para pegar de crédito. Antes de dar o calote, eu pegaria tudo isso, adiantaria os aluguéis, né, e aí começaria zero, não pago mais nada. A partir do dia 1, né, que eu tô desempregado, eu também não pagaria mais nada, absolutamente nada, tá certo? E aí, como é que seriam, né, os meses, assim, como é que eu faria, né, as minhas ações que eu tomaria? Bom, a primeira coisa é procurar emprego, tá ligado? Essa aí seria a primeira coisa, né? No meu caso específico, eu só procuraria emprego remoto, eu não procuraria outro tipo de emprego, tá certo? Eu tentaria, assim, eu não ficaria trabalhando no emprego presencial só para pagar as contas, eu preferia dar o calote e ficar aí 6 meses, 6 meses, um ano, que seja, enfim, o tempo que eu conseguir adiantar de aluguel e academia, ficar literalmente sem trabalhar e procurando emprego remoto, tá ligado? Aí começaria a procurar freelance, vaga de nível mais baixo, com salário mais baixo, qualquer coisa. Eu literalmente aceitaria qualquer coisa, sendo de trabalho assim, remoto, qualquer coisa que eu não precisasse ir na empresa para trabalhar, até coisa de outras áreas, né? Retomaria até uma iniciativa, pode ser uma dica para você, escrever para aqueles blogs, né, de copywriting. Não sei como está esse mercado hoje, faz uns anos que eu não escrevo para isso, mas eu tentaria retomar essa atividade aí também, que também dava uns troquinhos, tá ligado? Eu tentaria fazer esse tipo de coisa, né? E como é que ficaria a minha rotina, tá certo? A minha rotina, por que eu adiantaria um tempo de academia? Porque aí eu ia começar a malhar, tá ligado? Eu não ia mais ter dinheiro, então eu não ia mais poder viajar, eu não ia provavelmente ter muita coisa assim, desse tipo de diversão para fazer. Streamings, obviamente eu não pagaria nenhum, se eu fosse assistir alguma coisa, assistiria pirata, tá ligado? Cortaria os streamings também. E aí a academia serviria muito bem como esse propósito, né? De, mano, isso é uma coisa gostosa que eu gosto de fazer e para preencher o tempo, né? Porque a atividade física, além dela ser maravilhosa para nossa vida, ela também é muito preventiva contra a depressão, né? E até tem um vídeo meu aqui do passado falando sobre esse assunto, que existe uma teoria, não sei se isso é real ou não, mas de que as empresas elas não contratam pessoas que têm sinais de depressão. Então, se você estiver fazendo uma academia, você já está
com menos propensão a isso. E fora que é um puta de um lazer também a academia, tá ligado? Eu acho que aí eu entraria numa outra seara, né? Porque, de certa forma, o que eu tentaria construir nesse período que eu já tenho o aluguel pago, né? Já tenho o aluguel pago, já tenho a academia paga. Uma rotina agradável. Acho que isso aí seria o centro, né? O centro seria procurar um emprego que não depende só de mim, né? A atitude que eu teria seria enviar o máximo de currículos, participar do máximo de entrevistas e coisas desse tipo. Mas você nunca tem o controle se você vai ser contratado ou não. Agora, o controle que eu teria de acordar de manhã, de ir para academia, treinar, voltar, fazer alguma outra coisa, de ir lá de tarde de novo, fazer uma outra atividade, de repente ir até a noite novamente, né? Porque é aquela coisa, quando a gente fica desempregado, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem muito tempo, tá certo? Quando você tá numa situação normal ali, trabalhando de janeiro a janeiro, de segunda a sexta, todo mês, né? Todos os dias, o que você menos tem é tempo. Então, quando você fica desempregado, você não tem dinheiro, mas você tem tempo, tá certo? Então, eu tentaria focar nisso, né? No meu caso aqui, a academia é uma coisa que eu gosto, eu recomendo para todo mundo por ter esse resultado de saúde, né? Eu iria tentar perder todos os quilos que eu ganhei trabalhando aí nos últimos 4 anos. Eu devo ter ganho aí, pelo menos, hoje eu tô pelo menos com 30 quilos a mais, né? Do que da última época que eu não trabalhei, né? Que foi lá em 2019, tá certo? Eu cheguei a ter 20 quilos a mais, né? Cheguei a ter 160 quilos, né? Sendo que eu pesava 130 ali antes de voltar a trabalhar. Aí de 160 da pandemia eu consegui voltar para 150. Aí minha meta seria ir para 120, 110 quilos, entendeu? Porque aí eu tô trabalhando, dá para ir na academia amanhã, tarde e noite, tá certo? E é isso, mano. Dá para ir todos os dias, né? De segunda a segunda, é uma atividade que dá para fazer todos os dias. E aí seguiria nisso, né? Só que aí o tempo vai passando. Naturalmente que eu ia tentar fazer o máximo possível que eu pudesse para esses meses aí que eu tenho de aluguel. Vamos supor que fosse 6 meses, eu conseguisse adiantar 6 meses do aluguel da casa onde eu moro aqui, né? Eu tentaria fazer cada dia desses 6 meses passar bem lentamente, tá ligado? Aproveitando o máximo, obviamente, mas tentando não fazer o tempo correr, tá certo? Tentaria focar ali no dia, ter atenção plena nas coisas que eu estivesse fazendo, né? Buscar os empregos, começar a estudar alguma coisa, sei lá, começar a gravar mais vídeos pro YouTube para ver se aumenta um pouco a receita do YouTube também. Coisas desse tipo, né? Que eu tentaria fazer. Mas aí uma hora esses 6 meses iam estar chegando no fim. E aí o que eu faria? Eu começaria a vender as coisas que eu tenho para poder ter mais meses de aluguel pago, tá certo? Esse é o foco, tá ligado? Porque seria a minha situação, né? Hoje, se eu entregar a casa, sair da casa, eu não vou pra rua, graças a Deus. Eu vou pra casa da minha mãe, na casa da minha esposa. Hoje, no meu caso específico, não daria pra gente voltar porque é uma casa que tá alugada. Então, para levar minha família aqui para casa da minha mãe, não seria viável, eu acho, tá ligado? Então, por isso que eu hoje não tenho essa opção, assim, de sair da casa. E mesmo se eu tivesse essa opção, eu não faria isso, porque a casa onde eu moro, ela é muito agradável, né? Então, eu tenho atividades para fazer em casa. Eu tenho piscina, eu tenho espaço, né? Aqui tem lugar para fazer música, né? Tem a garagem grande para os meus carros, que eu ainda os tenho, né? Se eu, numa situação dessa, eu fosse vendendo os carros, ia chegar um momento que não ia mais precisar de garagem, porque eu não teria mais carro, tá ligado? Mas eu teria, nesse tempo, daria para dar esse fôlego, né? Mas aí chegou lá, passou 6 meses, não arrumei um emprego ainda. Começa a vender as coisas que eu tenho. Primeira coisa que eu tentaria vender são os carros, né? Começando pelos carros de maior valor, que estão menos financiados, assim, coisas desse tipo, né? Tudo que eu tenho tá com uma certa... tá tudo organizadinho, né? E daria para fazer isso. E aí, com esse dinheiro, tentar comprar mais meses de aluguel e de academia, né? As outras coisas, né, eu tentaria pedir uma ajuda para minha mãe, pedir uma ajuda para meu sogro, para minha esposa, para minha sogra, para todo mundo, né? Pedir uma ajuda, ó, um paga uma conta de luz, outro paga a conta de água, outro paga a comida, não sei o quê. E dividir as despesas assim em casa, né? Para quê? Para conseguir ficar o máximo de tempo possível sem ir para o trabalho presencial, né? Porque é uma coisa que eu tô vendo hoje também no cenário, né? Que a gente tem muita vaga de trabalho presencial e híbrido, isso é uma coisa que eu fico assim, eu falo, caralho. Na real, eu só trabalhei direto nos últimos 4 anos porque eu trabalhei remotamente, mas se no caso isso fosse uma situação que acabasse, eu tivesse desempregado hoje e não tivesse encontrando um emprego remoto, só presencial ou híbrido, eu não ia aceitar também, eu ia continuar dessa forma até não ter mais nada para vender e sair da casa, alguma coisa dessa situação, né? Porque daí é para vender carro. Carro é a primeira coisa que eu venderia, porque eu não vou precisar do carro, obviamente, eu não vou ter dinheiro para viajar, né? Então, para que eu vou ter carro se eu não vou ter dinheiro para viajar? Tá certo? E eu não precisaria sair de casa. Então, a minha esposa aqui. E aí, isso seria a primeira coisa. Aí depois eu tentaria vender outras coisas também, tá ligado? Tudo que tiver na roda, né? O que eu ia adiar ao máximo a vender é videogame,
instrumentos, né, de música que eu tenho ali também. E pior que fora isso também eu não tenho mais nada, velho, que eu tenho aqui. Computador, eu não tenho muita coisa também, eu sou meio minimalista, né? Fora os carros daria pra vender aqui, carro daria pra pagar aluguel aí de quase 2 anos, tranquilamente, né? Mas assim, fora isso, as outras coisas seria difícil vender, por quê? São coisas que eu vou passar o tempo. Imagina, se eu tiver 6 meses, 1 ano sem trabalhar, é tempo pra caralho, tá ligado? Então esse tempo eu tenho que preencher fazendo alguma coisa, né? Aí eu vou fazer mais músicas, eu faria no caso, jogaria mais videogame, tá certo? Eventualmente usando o computador para fazer alguns aplicativos, algumas coisas para uso pessoal, né? E para manter a habilidade de programação em dia, né? Entrar em programas de desenvolvimento open source, estudar novas tecnologias, né? Enfim, eu tentaria ter uma rotina gostosa. Acho que esse que é o grande fato de tudo, né? O ponto é, eu começo a pensar nessa rotina. Eu até penso que de repente não seria tão ruim ficar, seria quase que 6 meses, 1 ano sabático, literalmente, né? Sem trabalhar e fazendo aquilo que me desse na telha, tá ligado? Então, de uma situação de desemprego que ela é totalmente triste, totalmente ruim, se eu só parar, puta, me imaginar desempregado é uma tristeza. Agora, se eu começo a aprofundar os temas, começo a pensar, eu faria isso, faria isso, faria... Eu chego num ponto que fica uma rotina tão legal que eu... Deixa eu falar pra vocês que não seria gostoso imaginar uma semana assim, eu não tenho que trabalhar. Aí de manhã eu vou na academia lá, dou uma nadada. Aí eu volto pra casa, tiro um cochilo, descanso, almoço. Aí eu saio e vou andar de bicicleta no parque de tarde, beleza. Aí de noite eu vou na academia, faço um treino de musculação. Aí outro dia eu levanto de manhã, vou na academia, volto, toco uma guitarra, tá ligado? Aí eu vou, almoço, tiro um cochilinho depois do almoço. Aí eventualmente de tarde, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma musculação, vou jogar um videogame, vou programar um aplicativo pra mim, vou dar uma fuçada nos carros velhos. Por exemplo, eu tenho um carro aqui que não vale nada, Brasília. Brasília é um carro que eu não venderia, porque ele não vale nada. Então ele poderia ser um lazer, né? Eu poderia fuçar, fazer alguma coisa. Então começa a desenhar na cabeça uma rotina agradável, né? Eu acho que é mais ou menos isso que eu tentaria buscar se eu tivesse nessa situação hoje, né, de desemprego e não achando empregos que prestem. Eu tentaria fazer isso, tentaria comprar o máximo possível de tempo de sobrevivência, né, fazendo acordos, negociações e coisas assim com as pessoas da família, enfim, coisas, vender o que pudesse, né, tentaria estudar muito os meus direitos, que eu já sei muito sobre direito do devedor, bens impenhoráveis, esse tipo de coisa. Eu já passei numa escola disso, né? Porque eu fiquei um tempo aí endividado, sem trabalhar e tal, uns anos atrás. E eu já sei tudo isso. Então já meio que tenho uma vida organizada nesse sentido. Mas se eu não soubesse, eu tentaria estudar sobre isso para ter a paz de espírito e saber que mesmo devendo, uma você não vai preso, outra que a maioria das coisas que você tem podem ser impenhoráveis, né? Enfim, coisas desse tipo, né? Coisas desse raciocínio. E tentar construir essa rotina que você pense que, mano, que seria gostosa, tá ligado? Tentar chegar nesse ponto, né? Eu aqui nesse pequeno exercício que eu fiz, eu acho que eu consegui chegar na rotina que até faz meu olho brilhar. Dá até vontade de juntar uma grana, adiantar os aluguel, pagar o negócio, largar o emprego e ficar um tempo só de boa fazendo isso aí, tá ligado? Mas, assim... Também, sei lá, como eu já tenho canal no YouTube, de repente você pode ter alguma renda desse tipo também, né? Tentaria intensificar minha produção de vídeo do YouTube, 2, 3 vídeos por dia, porque sem trabalhar eu podia fazer um vídeo de manhã, pô, tô aqui treinando. De tarde faz uma live jogando videogame, aí saiu pro parque, faz um vídeo do parque, tá ligado? Tá aquele diazão de sol, acordou cedo ali, em vez de ir pra academia, pega o carro e vai pra praia, faz um bate-volta, na segunda-feira, na terça, né? Dia sem trânsito. Voltar nessa vida, que é muito do que eu fazia, aliás, na época que eu não trabalhava, né? Que era uma situação que eu não trabalhava, morava com a minha mãe, tinha o carro lá, dava para pegar fazer uns biquinhos de Uber, punha a gasolina no carro, ia pra praia, chegava lá, andava de bicicleta, olhava o mar, comia um pastelzinho, gastava tipo R$3, fazia a carona no BlaBlaCar, né? Que às vezes até pagava a gasolina de ir e voltar da praia. Então faria alguma coisa nesse sentido aí, né? Eu não sei, galera, eu espero não passar por isso, né? A gente tá num momento aí de mercado que tá chato, tá complicado, né? Você entra no LinkedIn, você não vê vaga, você só vê layoff, né? Você só vê vaga presencial, híbrida. Então, mano, antes do trabalho presencial, quando que eu voltaria pro trabalho presencial, né? Eu vejo tudo isso antes. Antes eu adiantaria todos os aluguéis, pararia de pagar todas as outras dívidas que eu tivesse. Venderia tudo que eu tenho, tá ligado? Em último caso, não tivesse mais dinheiro pra nada, fosse despejado da casa, voltaria pra casa da minha esposa, na periferia, pra casa da minha mãe. Eu acho que é aí, né? Acho que o final de tudo seria isso, chegar num ponto que não tem mais emprego, não tem mais como pagar as coisas, ser despejado, ia brigar, ficar solteiro, voltar a morar na casa da minha mãe lá
E aí, esse seria, eu acho que o máximo da regressão que eu teria da linha de eventos, de acontecimentos, né? E eu ainda não acho isso pior do que ter que voltar para um escritório, tá ligado? Talvez ali, né, antes de acabar o casamento, por causa de brigas e falta de dinheiro, pegar um emprego presencial. Mas aí a diferença entre você ser casado, trabalhando presencial, e você ser solteiro, ela é muito pequena. Por quê? Você vai ficar saindo cedo da sua casa e voltando de noite. Então você praticamente não vai estar com a tua mulher, tá certo? No caso, né? Então tudo bem, você vai chegar à noite, sua mulher vai estar ali, vocês vão conversar, fazer uma coisa ou outra. Final de semana, eu pelo menos não consigo fazer nada. Quando eu trabalho presencial, final de semana é pra dormir. Então, entre isso e não trabalhar e ter o tempo inteiro pra ficar de boa, sei lá, né? Eu não sei também como é que seriam as coisas nesse ponto, né? Mas de fato eu não me vejo assim numa situação em que eu voltaria pro trabalho presencial, tá ligado? De jeito nenhum. Só se fosse temporariamente, né? Pegar um trabalho de 3 meses, 6 meses, aí juntar uma grana e ficar... Voltar para isso, né? Acho que seria meio que um regresso, né? Nos últimos anos e hoje eu sigo trabalhando direto porque trabalho remoto é muito bom, é muito gostoso, tá ligado? Agora, se chegar uma situação que não tiver mais trabalho remoto, eu também não vou ficar trabalhando. Pra quê? Eu vou ficar de boa, relaxar, né? Ficar aí tranquilo em casa, fazendo... Pelo menos eu não tenho... grandes condições assim, mas pô, uma academiazinha baratinha, tá ligado? Porque a grande despesa que eu tenho hoje é o aluguel da casa, né? Água, luz, essas coisas eu economizaria o máximo, por exemplo, nem é mais tomar banho em casa, tomar banho na academia, que já tá incluso no plano, saca? Até esse tipo de economia eu faria, né? E tentaria também, procuraria emprego cada hora, cada dia, cada minuto, cada segundo, cada oportunidade que eu tivesse de um emprego, de alguma coisa remota, eu faria. Qualquer coisa que me oferecesse. Oferecer um emprego, salário pequeno ali, eu vou, tá ligado? Eu iria, no caso, né? Se eu tivesse desempregado. Eu preferia ganhar, tipo, 30% do que eu ganharia no presencial, no remoto. Se fosse um dinheiro que desse só para eu pagar no aluguel, meu aluguel não desse fazer mais nada, e eu ficasse andando de bicicleta, eu ainda preferiria isso a voltar pro presencial, né? Então acho que é isso, galera. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, o jovem tranquilão de hoje, né? E espero não passar por isso, né? Mas se passar, já tô com tudo desenhado na cabeça. E deixa aí as suas dicas, as suas técnicas, né? Que você usa aí para combater o desemprego, né? Acho que o pilar é esse, tentar ter uma rotina, a melhor rotina possível, sem dinheiro, tá ligado? É isso aí, eu acho que é o grande pilar, né? Para você não ficar deprimido, não achar a experiência de ser desempregado uma coisa terrível, mas não, que seja uma fase gostosa, que você não vai ter dinheiro, mas que você tem tempo, então você possa usar esse tempo de uma maneira agradável, né? E acho que o centro de tudo é isso. O segundo é aceitar qualquer emprego, o primeiro emprego que aparecer, né? Aquela coisa de mercado, né, mano? Se você está desempregado, quer dizer o quê? Que a demanda pelo aquilo que você sabe fazer tá baixa. Então, naturalmente, o seu valor vai baixar. E aí você vai e entra no emprego, nem que seja para ganhar pouco. E aí, desde que seja remoto. Aí depois daquele emprego ali, aí você fica procurando outros empregos melhores, aí quando aparecer um melhor, você muda, tá certo? Aí vai chegar uma hora que você tá num puta de um emprego legal, ganhando bem, aí vem outra crise, você pode perder seu emprego de novo, começa de novo, e assim vai, né? Até enquanto der, até enquanto for possível, né? Porque uma hora, se você for ver, o grande fundo do poço é você recebendo um auxílio do governo, que hoje é em torno de R$600, né? Se você já tiver bem velho, uma aposentadoria de R$1.200. E é com isso que você teria que se virar, tá certo? Dificilmente você vai chegar numa situação que você vai morar debaixo da ponte, saca? A menos que também, né? Depende, né? Pelo menos eu, no meu caso aqui, graças a Deus, no último caso, enquanto minha mãe estiver viva, dá pra morar com ela. Espero que ela viva muitos anos ainda, aí eu depois vou estar aposentado. E... é isso, mano, é a vida, tá ligado? E tentar sempre, mesmo que a gente esteja vivendo uma situação com pouco dinheiro, tentar ter o melhor dia possível, tentar aproveitar de uma maneira que seja agradável, né? E aí deixar de lado todos aqueles sonhos materiais que a gente tem, né? Quando a gente está trabalhando, a realidade é uma, né? Mas quando a gente não está trabalhando, a realidade é outra. E é aquela história do estoicismo, né, mano? Você tem que ser feliz em qualquer realidade. Você não pode deixar que o mundo externo se imponha sobre você, né? Não importa como tá o clima, quem faz o dia bonito somos nós, beleza? Então eu vou ficando por aqui, né? E fica o exercício para essa semana aí, cara. Se você estiver desempregado, tenta ver se você tem ainda algum dinheiro, qual que é a sua despesa essencial. Tenta desenhar essa rotina na sua cabeça, né? Desse dia a dia que seria agradável. Como seria agradável um dia sem trabalhar e um dia que eu não gaste dinheiro, tá certo? Precisa ter essas duas coisas, né? Não adianta, pô, um dia agradável, ok, ir pra um belo de um resort, mas não tem dinheiro, eu não posso fazer isso agora. Eu posso passear de bicicleta no parque.
eu posso ir na academia, se já tiver pago, obviamente, né? Enfim, coisa assim, né? Às vezes com o que eu vou gastar de uma diária de um resort da hora para ficar lá um dia, eu pago um ano de academia, eu tenho um ano ali para poder fazer aquelas coisas, né? E outro detalhe, até a dieta ela fica um pouco mais fácil, né? Porque sem dinheiro não tem dinheiro para ficar comprando comida gostosa, pedindo iFood, essas coisas. Você vai comer ali aquela comidinha básica. Então eu, por exemplo, que estou gordo, eu emagreceria nessa situação, por exemplo, né? Então é isso, galera. Um forte abraço, fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.